Esse é o programa Escola Bíblica e eu convido você a estudar a Palavra de Deus junto com a gente, interagindo, apresentando o seu questionamento, tirando as suas dúvidas. E essa semana a gente está falando sobre os vencedores revelados. No livro do Apocalipse, nós encontramos os vencedores, aqueles que herdarão a salvação e a vida eterna. Algumas características deles serão apresentadas hoje e amanhã também. A partir de agora, acompanhe com a gente, participe aqui no programa Escola Bíblica que está só começando. Em definitivo, o programa Escola Bíblica hoje, quarta-feira. Que bom ter você com a gente aqui. De repente você está assistindo aí na madrugada também, ou quinta-feira, ao meio-dia e meio. É sempre bom a gente estudar a Palavra de Deus, não importa o momento, ela tem sempre uma mensagem para cada um de nós. E essa mensagem do conteúdo da semana é uma mensagem de vitória, de certeza de que nós venceremos em Cristo Jesus, os vitoriosos no livro do Apocalipse. Ontem nós vimos que a nossa vida aqui na Terra não é fácil, né? Grandes desafios até a segunda vinda de Jesus, as lutas são diárias e você sabe muito bem dessas lutas. Você tem os seus desafios, os seus propósitos de vida que nem sempre se concretizam, mas a gente vai mencionar um pouquinho hoje e amanhã o lado positivo também. Hoje, de uma maneira específica, a gente vai abordar como deve ser a relação do ser humano com Deus. Como é que deve ser a norma de conduta para que a gente alcance a vitória? Hoje se questiona muito sobre normas de conduta no meio cristão, né? Muita gente questiona e se indigna com a questão das normas, das leis, das regras, se de fato a Bíblia ela libera ou não algumas coisas, se a norma de conduta tem uma relação direta com a salvação ou não. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, mas o importante é a gente entender que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. No livro do Apocalipse, essa é a certeza. Através do Cordeiro Vencedor, nós podemos ser vencedores também, tá bom? E eu quero aproveitar, antes da gente continuar aqui falando um pouquinho sobre esse tema, abordando mais uma vez nessa noite, mandar alguns abraços para aqueles que sempre entram em contato com a gente, que fazem questão de interagir. Olha, hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que trabalha aqui na região, em São José dos Campos, próximo a Jacareí, e eu quero aproveitar e mandar um abraço para a mãe dele, a pastora Maria de Fátima Lima. Maria de Fátima Lima, ela é pastora, é brasileira, mas ela é pastora no Paraguai, no ministério, vamos ver se eu consigo falar aqui, Ministério Fuente de Restauración. Ministério Fonte de Restauração, lá no Paraguai, brasileira, está aqui passando uns dias na região. Que Deus abençoe seu ministério, está acompanhando a gente nesse momento aqui. A gente fica feliz. E você, não importa qual seja a sua igreja, a sua religião, a sua denominação, é sempre bom ter você junto com a gente aqui. Vou aproveitar e, claro, mandar aqueles abraços aqui para a gente começar o programa de hoje. Deixa eu atualizar as informações aqui, os abraços também, e é sempre bom ter você participando com a gente aqui. Vamos pegar alguns nomes. A Elizabeth Pelle desejando boa noite. Também a Isa Maciel desejando boa noite para a gente. Vamos ver se a gente consegue pegar o nome de algumas pessoas e as cidades também. Tem aqui a Maria Pereira. Maria Rosária Pereira é de Penápolis. De onde é Penápolis? Goiás? Estou enganado? Escreve para a gente aqui, viu, Maria Rosária? Deus abençoe muito você. Temos aqui também de São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, a Sandra de Souza também. Tem muita gente escrevendo, alguns não dizem o nome, né, a cidade também. E por fim, eu vou mencionar pelo menos mais um abraço aqui para o Giovanni Oliveira de Coniza, Mato Grosso. Um abraço para todos de Coniza também e para o Giovanni acompanhando a gente. Vamos, é São Paulo, né? Acabaram de falar, a produção disse para mim que a cidade de Penápolis é São Paulo, tá bom. Um abraço para todos aí de Penápolis, então. Vamos orar, daqui a pouquinho eu quero divulgar algumas coisas boas para você também, tá bom? Senhor, mais uma vez vamos tratar desse tema. O Senhor tem revelado o livro do Apocalipse para nós e nós queremos agora ouvir a Tua revelação sobre como caminharmos rumo à vitória,
Sabemos que por meio de Cristo Jesus já somos vencedores, mas nós queremos, naquele dia da Tua vinda, recebermos por Tua graça e misericórdia a coroa da vida. Nos prepare para esse dia, esteja ao nosso lado, nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vai passar para você aqui 2 contatos telefônicos. Um deles é para você entrar em contato com a gente e enviar a sua pergunta sobre o tema da semana, tá bom? Você pode anotar o WhatsApp aí, tá bom? Tá conferindo agora, esse é o primeiro. Após ele, você vai ver um outro número do WhatsApp que você pode pedir o guia de estudos, é esse agora. Você pode pedir o guia de estudos que é Apocalipse e o Fim Revelado, e a gente vai enviar para o seu WhatsApp o estudo bíblico dessa semana, tá bom? Mais do que o nosso Salvador, Deus é aquele que conduz a nossa vida, aquele que nos orienta. O nosso maior flagelo, a nossa maior luta, ela é entendida por Deus. E essa luta é chamada de pecado. O livro do Apocalipse, ele traz uma solução para o pecado, uma solução para a morte, para o drama que nós estamos vivendo. E em meio a tanta desgraça, o objetivo final de Deus é tornar os seus filhos vencedores. E é isso que a gente está falando essa semana. O desejo de Deus nunca foi destruir o ser humano, e sempre foi acabar com o mal. E hoje a gente vai ver um pouquinho aqui como é que existem normas de conduta para nós sermos vencedores. Hoje nós estamos vivendo um ambiente da sociedade, e eu digo para você que infelizmente no meio cristão também, onde muitas pessoas questionam a moralidade, questionam as normas de conduta. Isso faz com que a gente acabe rebaixando, de fato, qual o propósito de Deus para a nossa vida. Quero começar apresentando para você algumas imagens aqui de esportes, para a gente fazer uma associação e entender um pouquinho o que a gente quer trazer para você nessa noite. Você está vendo ali vários esportes, né? Tênis, luvas, bolas, raquetes, e aí vai. As regras em todos os esportes, e eu quero ler para você, são estabelecidas para garantir uma disputa justa entre os competidores e promover um ambiente de boa esportividade. Se não tiver regra, não existe justiça num contexto do esporte, né? É interessante o que a gente leu aqui, diz o seguinte: as regras são estabelecidas para garantir uma disputa justa. Quando a gente analisa o nosso meio, o nosso convívio, a sociedade também, as leis, as normas de conduta, elas são necessárias. A gente já mencionou isso em muitos momentos aqui. Mas eu queria que você visse comigo agora o primeiro texto que a gente vai ler da Bíblia, do autor do livro do Apocalipse, João. João, ele menciona em 1 João 3, verso 4, as seguintes palavras, que você pode ler comigo aqui. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O objetivo final de Deus é que nós nos afastemos do pecado, ok? Pecado é afastamento de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, do amor de Deus, da norma de conduta, das orientações dEle, da presença dEle, naturalmente nós praticamos o pecado. E o duro é que é o seguinte: mais do que praticar o pecado, nós já temos uma natureza pecadora, porque inicialmente Adão e Eva se afastaram de Deus e eu e você naturalmente estamos distantes de Deus. Você vê no texto aqui que a gente leu que o pecado, ele faz com que a gente se afaste de Deus, e o pecado, ele é uma transgressão. Entre vários textos que aparecem na Bíblia, uma das explicações para pecado é que ele é a transgressão da lei de Deus. Ou seja, Deus tem uma norma de conduta, Deus tem uma regra do jogo, Deus tem uma lei para que a gente viva bem, em harmonia. Para a gente entender o preparo para a crise final da história desse mundo, para a gente entender como é que as coisas estão acontecendo, João, ele destaca o seguinte, que o pecado existe porque a norma de conduta existe.
Agora pensa comigo aqui, eu queria que você analisasse sentado no seu sofá, deitado na cama, na rede. Muita gente já mandou de várias maneiras assistindo a gente aqui, não importa onde você estiver. Se a lei for abolida, parta desse princípio, se a lei de Deus for abolida, como dizem algumas pessoas, isso não significa que o pecado não exista mais. O pecado existe hoje. Então assim, se o pecado é a transgressão da lei, pecado é a transgressão da lei, nós lemos. E eu não guardo mais a lei, quer dizer então que necessariamente não exista mais o pecado. Mas o pecado existe hoje? A gente pode ver, né? Hoje as pessoas têm relativizado e chamam o pecado de negativo, né? E o bom de positivo e o mal de negativo, e não bem e mal. A gente tem percebido isso, você vê na tela aí. Hoje as pessoas não usam mais a palavra bem e mal, certo e errado, elas usam positivo e negativo. Isso nós já estamos vendo em muitas literaturas, pesquise um pouco mais sobre isso. As pessoas têm relativizado o que é certo e errado. Então assim, vamos pensar um exemplo. Alguém assassina, alguém rouba, alguém faz algo que a sociedade entende que não é o melhor. Os pensadores atuais que relativizam uma visão religiosa entre bem e mal, eles dizem, olha, isso é apenas negativo. Não conta de maneira positiva para a sociedade. Mas quando a gente vai para a orientação de Deus, ele diz o seguinte, olha, existe um caminho para você ser vitorioso. E não que eu seja um tirano, um ditador, mas eu criei você com elementos que fazem com que você seja feliz se você viver de acordo com isso. A gente vê ao nosso redor a prática do mal, por quê? Porque o ser humano tem se afastado de Deus, dos caminhos de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. E para a gente ser vitorioso ou vitoriosa, para sermos vitoriosos, a gente tem que ter certeza de que Deus, Ele conduz a gente nesse caminho. O pecado continua existindo, é fácil a gente perceber isso, né? Não é uma relativização, o pecado está na nossa frente. A questão não é pecar ou ser pecador, porque pecar e ser pecador nós todos somos. A grande questão que a gente vai ler agora mais uma vez é que o diabo, ele vive pecando, vive na prática do pecado. Uma coisa é ser pecador, nós somos. Outra coisa é a gente viver praticando o pecado. 1 João 3, verso 8, diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A gente vai dar uma pausa. Eu queria que você parasse nesse texto refletindo em algumas questões aqui. A gente vai analisar um pouquinho mais o texto à frente. Um detalhe importante, nós seremos vitoriosos ao final. Para que nós sejamos vitoriosos, Deus diz assim, siga esse caminho. Você é fraco, você falha, eu levanto você. Não viva praticando o erro, porque o resultado final dessa prática será a morte para você. Não faça como o diabo. A orientação de Deus é essa. Você erra, me busque, mas não viva a vida de maneira desregrada, porque o resultado final será infelicidade para você e derrota e não vitória. A gente está falando sobre os vencedores, os vitoriosos no livro do Apocalipse, e a gente volta falando sobre esse tema daqui a pouquinho. Até já. De volta ao programa Escola Bíblica com você, a gente está apresentando aqui o tema da semana, que tem a ver com o tema geral, que é Apocalipse e o fim revelado. Nós estamos, semana sim, semana não, tratando temas muitas vezes mais práticos, outras vezes mais proféticos também, mas sempre tendo como base o livro do Apocalipse e as revelações que Deus tem para nós. Essa semana, a gente está tendo um encontro com a mensagem de Deus no livro do Apocalipse para os vitoriosos, para aqueles que querem ser vencedores e para você que está a caminho da vitória final. Claro, haverão tropeços e a gente tem que buscar a Deus,
haverão momentos difíceis, e a gente está mencionando isso no programa de ontem, mencionamos já, né? Aquele que segue o caminho de Deus, nem sempre esse caminho vai ser fácil, às vezes pedras no meio do caminho, tropeços, falhas, conquistas não realizadas, mas Deus está à frente, e o objetivo dele é fazer com que a gente seja de fato vencedor. Nós lemos um texto no bloco anterior aqui, e eu vou segurar esse programa aqui, algumas perguntas vão chegando, e em cima das perguntas a gente já vai respondendo com o próprio estudo aqui, tá bom? Olha só o texto que nós lemos no bloco anterior. 1 João 3, verso 8 diz assim, que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. A gente para por aí, né? Mas dizendo o seguinte, que Deus, Ele espera que nós não vivamos na prática do pecado. E eu trago para você uma primeira frase, pensando nesse verso que nós lemos aqui. Aquele que vive na prática do pecado não vencerá, mas sim perderá junto com Satanás que vive no pecado. Ou se perderá, né? Aquele que vive na prática do pecado, ele está construindo a derrota. Desde o céu, o conflito entre Satanás e Jesus, ele foi estabelecido. E a gente sabe disso, já estudamos sobre o grande conflito no céu, no Éden. Vindo aqui para a terra, Satanás tenta destruir Jesus no deserto. Ele tenta enfrentar Jesus. O grande conflito entre Satanás e Cristo surgiu lá no céu. Ele traz para o deserto, depois ele leva para a cruz, tentando destruir Jesus. Mas João, ele declara quem de fato vai vencer, o que vai acontecer. E a gente lê no texto que Jesus, ele destruirá as obras do diabo. Olha só, o diabo tenta destruir Jesus, o diabo tenta destruir os filhos de Cristo, eu e você. Mas nós lemos que se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. O diabo já é derrotado e quem seguir será derrotado com ele. Quando a gente olha, e aí voltando para a norma de conduta, para as regras de Deus, para a lei de Deus, quando a gente olha para a lei de Deus, elas não salvam. Mas o livro do Apocalipse, ele aponta que a fidelidade, e aqui é um ponto interessante, nos próximos estudos a gente vai caminhando rumo a essa fidelidade. A fidelidade aos princípios de Deus dá um norte, dá um caminho para a vitória no conflito entre o bem e o mal. Sabe o que a gente vai estudar mais à frente? Para você ser vencedor, existirão batalhas, reinos, nações, religiões que vão tentar e já estão tentando dominar a humanidade. E nós temos que estar ao lado de Deus para sermos vitoriosos. Olha só, vai ser um conflito cósmico muito grande, que já está acontecendo na trajetória após a ida de Cristo ao céu. Ao longo das 7 igrejas que nós estudamos, nós vemos que muitas vezes o inimigo tentou destruir a igreja, tentou matar os cristãos, tentou colocar no meio do cristianismo falsas doutrinas, e hoje a gente vê isso. Então, a grande questão é nós sermos fiéis às orientações de Deus, às normas de conduta de Deus. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente pode comprovar que existem alguns princípios que, se a gente quebrar, eles vão trazer dor e sofrimento para o ser humano. E, ao mesmo tempo, eles demonstram a infidelidade a Deus. Quando a gente quebra algumas normas e leis e regras, nós nos mostramos infiéis a Deus. Nós nos mostramos, sabe o quê? Ingratos por aquilo que Ele fez por nós. Eu vou dar uma pausa e pensar um pouquinho aqui, né? Quando eu estava falando, eu estava imaginando. É triste quando você faz tudo para um filho, um exemplo, né? Ou por alguém, por um funcionário, por alguém que de repente dependa de você, você faz tudo pela pessoa, ou mesmo um familiar, e de repente a pessoa simplesmente ignora os seus pedidos, as suas orientações para o bem dela. Vamos tentar analisar assim a forma como Deus conduz a nossa vida e quer conduzir a nossa vida. Deus já fez o melhor por nós. Quando Ele tira o povo do Egito, Ele diz assim, antes de apresentar a lei dEle, os mandamentos e relembrar, Ele fala assim, olha, não se esqueçam, antes dEle apresentar os mandamentos, Ele fala assim, não se esqueçam que eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Eu sou aquele que
libertou vocês da escravidão. E ele começa então, a partir de agora, não terás outros deuses diante de mim. E no final da história, Deus está dizendo a mesma coisa, que Ele veio para salvar o ser humano, para resgatar, para libertar. E chega um momento que Ele diz assim, olha, agora que você já é liberto, já é salvo, pela minha graça, ande nesse caminho, ser perfeito, não no sentido de não errar mais, mas no sentido de andar na perfeição do caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. Ande no meu caminho e você vai vencer. Fora isso, você vai fugir do caminho, você não vai ser vitorioso. A Bíblia, ela afirma que Jesus não veio para mudar a lei. Ele não autorizou qualquer mudança na lei. A gente pode ver isso em Mateus capítulo 5, você pode anotar aí, depois você lê com calma. Mateus 5, 17 a 19. E João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele destaca mais uma vez em 1 João 5, verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os vitoriosos vencem o mundo. E a vitória vem através da nossa fé. Essa vitória que nós destacamos essa semana vem por meio da fé. Só que Paulo ele diz o seguinte, olha que interessante, vamos ver se a gente tem um texto aqui, Romanos 3,31. Se a vitória vem pela fé, você pode questionar, e o que tem a ver a lei com isso? Nós somos salvos pela graça, ontem eu respondi essa pergunta, mas olha o texto, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. O fato de você ter fé em Jesus anula a lei dele? O fato de você ser salvo pela graça anula a lei de Deus? A Bíblia está dizendo assim, de maneira nenhuma. Antes, a nossa fé confirma a necessidade da lei. A partir do momento que Deus diz assim, olha, ande por esse caminho e você vai vencer, é a sua fé, é a sua confiança nele que vai permitir com que você e eu, nós, andemos no caminho. Vitorioso é aquele que vive pela fé e segue as orientações de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Esse é o vitorioso. E Jesus ele demonstrou para o universo que é possível guardar a lei e ela nos protege contra, e a gente vai estudar isso, a lei de Deus nos protege contra a Babilônia ou a besta, que nós vamos estudar sobre isso ainda. Uma vez que a pessoa aceita receber Jesus na vida dela, ela recebe dele a salvação. E assim deve viver de acordo com a vontade de Deus. Pergunto para você o seguinte, uma pergunta que eu faço. Quais são as duas características que identificam os vencedores no livro do Apocalipse? Responda você. Tem um questionamento aí. Quais são as duas características que identificam os vencedores no livro do Apocalipse? Curas e milagres, o dom de línguas e prosperidade financeira, ou a guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus? Satanás, ele odeia Deus e a sua lei. A resposta é a resposta 3, né? Apocalipse 12, 17, diz assim que aqueles que guardam os mandamentos de Deus fazem parte do grupo que vencerá no final. A lei de Deus é a expressão do caráter dele. Por isso, quem vive contrário à lei de Deus, ainda que inconscientemente, reproduz a conduta de Satanás. Eu quero encerrar com um último texto aqui para você. João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é uma demonstração da nossa identificação com Jesus. Isso explica por que o diabo ataca os que são fiéis a Deus. Essa é a hora da provação, que vai mostrar se de fato nós estamos ao lado de Deus ou não. Apocalipse 2, verso 10 diz assim que a gente tem que ser fiel até a morte, e Ele vai dar a coroa da vida. A vitória pertence àquele que permanece fiel a Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã,
a gente vai falar sobre as recompensas dos vencedores no livro do Apocalipse. Vamos falar com Deus. Senhor, nem sempre é fácil nós entendermos esse tema, mas nos ajude a aceitarmos que por Tua graça somos salvos, mas queremos fazer sempre a Tua vontade, seguirmos os Teus caminhos, as Tuas leis, os Teus mandamentos, que é o melhor para cada um de nós. Nos conduza, nos traga amanhã para assistirmos mais um programa próximos a Ti e da Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.